No vídeo de hoje a gente vai entender extrema direita e esquerda radical. Por que as pessoas confundem e por que muitas vezes as pessoas não necessariamente confundem, mas até de forma desonesta tentam distorcer sobre isso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas vezes as pessoas me questionam. A gente faz bastante vídeo de atualidades aqui, quase todos os dias tem vídeo de atualidades, isso aqui vai entrar também. E as pessoas falam assim, por que você fala em extrema direita e você não fala em extrema esquerda? A gente vai explicar isso aqui, tá bom? Então já vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês o conceito. Primeira coisa, eu não vou explicar conceitos especificamente, a gente já vai acabar entrando nisso de certa forma, mas eu não vou explicar diretamente direita e esquerda, porque a gente já tem um vídeo sobre isso, que é um vídeo de 2 anos atrás, mas ele é muito atual. Inclusive deixei bibliografia para vocês e tal, eu vou deixar ele no card aqui para vocês, procurem esse vídeo. Aqui a gente vai falar da questão mais à direita ou mais à esquerda. Primeiro a gente vai trabalhar com o conceito de extrema direita. O que se entende por extrema direita? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, não são conceitos absolutos, tá? Então a gente tem ouvido falar muito, mas não é que não tem conceito absoluto que pontos importantes ou defesas importantes, pautas, bandeiras podem entrar ao longo do tempo. Mas o que a gente tem hoje como uma base para entender a extrema-direita está aqui. Manutenção do modo de produção capitalista. Isso é básico. A extrema-direita defende a manutenção do modo de produção capitalista, assim como a direita. E a gente vai acabar entendendo um pouco mais a direita porque a gente tem que fazer essas comparações para entender o que é o extremismo. Certo? A direita também defende o modo de produção capitalista na sua manutenção. A questão, quando a gente fala do extremismo, é que pela extrema direita você tem um embate maior, principalmente contra as minorias. E quando a gente está falando de minorias, tá? É um outro conceito que muita gente confunde, porque você está falando de minoria. Então, você tem lá o Bolsonaro, antes de 2018, né, naquela famosa frase, as minorias devem se curvar às maiorias. Ele estava tentando entender ou mostrar, até de forma desonesta para as pessoas, que quando ele falava que se curvar, quer dizer, que tem menor número de pessoas, tem que se curvar a maioria, que tem maior número de pessoas. Só que é o contrário, as minorias são a base da sociedade, principalmente quando se fala no Brasil. Por quê? Porque quando nós estamos falando de minorias, nós estamos falando de minorias não no sentido quantitativo, mas a gente está falando de minorias no sentido de desmerecimento social ou de desfavorecimento social. Elas são menos favorecidas socialmente, principalmente na sociedade brasileira, se a gente parar para pensar. Então, nós estamos falando da população negra, da população indígena, LGBTQIAP+. A gente está falando das mulheres, que são minorias, porque são desfavoráveis socialmente, por conta de leis, legislação, por conta de costumes, tradições, certo? Então você não pode falar que não tem racismo, que não tem machismo no Brasil. Tem, e tem demais. É a base da sociedade brasileira, historicamente, infelizmente. Compreenderam? Então, a extrema-direita, quando você fala em extrema-direita, ela busca tirar qualquer tipo de medida de proteção a essas minorias, porque ela entende, principalmente, que não deve se pautar na proteção às minorias. Então, você está buscando, inclusive, um processo de desigualdade, porque na defesa dela é processo de igualdade, é uma defesa muito binária, né? No sentido de que criar uma lei de proteção para as mulheres, na verdade, você está dando um favorecimento para as mulheres, nessa concepção. E não, na verdade, você está criando uma lei justamente porque elas são desprotegidas. Então, a extrema-direita, quando ela fala, por exemplo, que mulheres, por exemplo, ela gosta muito de levantar a pauta de que feminismo é machismo reverso. Quando, na verdade, não. O feminismo não busca, por exemplo, o machismo busca a superioridade dos homens. O feminismo não busca, por mais que você tenha vertentes do feminismo, mas o feminismo não busca o machismo reverso. Ele busca o quê? Uma questão equitativa, de igualdade de condições, principalmente quando está falando aqui, em linhas gerais, no feminismo liberal. Tá bom? Então você tem esse ponto que é muito importante.
Então ela busca a manutenção desse capitalismo contra as minorias, restringindo o acesso das minorias, porque ele é principalmente pautado na defesa de um processo de meritocracia, uma defesa de uma meritocracia, que é mérito seu conquistar. Só que ignora que existem desigualdades de condições. Então ele não ignora isso. Então falando, não tem que ter ajuda, não tem que ter apoio ou proteção, leis de proteção para as minorias, tá bom? Então, e ela acaba sendo por isso também ignorando direitos humanos, certo? Declaração Universal de Direitos Humanos, acaba ignorando acordos internacionais. Ajuda, por exemplo, quando a gente fala de apoio de leis regulamentares de imigrantes, por exemplo, ou de refugiados, não aceita. E pauta muito mais no discurso nacional. Mas não é só isso. Então ele acaba sendo centralizador. Ignora o que vem de debate de fora. E aí você tem, por exemplo, um anticomunismo muito forte, porque, segundo a concepção da extrema-direita, o comunismo é o grande mal da sociedade, certo? E todo mundo que não pertence a esse grupo acaba sendo o comunista, certo? E aí julga, às vezes a pessoa é da própria direita, mas eles chamam de... A gente tem vivido muito isso. Políticos no mundo inteiro e no Brasil que não são comunistas, mas passam muito longe de serem comunistas, são taxados de comunistas pela extrema-direita, certo? E um nacionalismo extremo, no sentido de que vamos valorizar a nossa nação, certo? Vamos valorizar a nossa nação, é contra a luta de classes. Onde que a gente encontrou isso, esse discurso da extrema-direita, florescendo da extrema-direita, foi na década de 20, na década de 30, a gente está falando do fascismo italiano, do nazismo alemão, que não romperam com o capitalismo, pelo contrário, tiveram a manutenção da burguesia industrial alemã na força do capitalismo, mas tiveram um discurso nacional e um discurso anti-luta de classes muito forte. Eu não vou ficar entrando nesse assunto, porque esse assunto eu sei que tem um monte de gente que é negacionista, certo? É a terra plana da história, uma das terras planas da história para muita gente isso aqui, né? Mas que rejeita, por exemplo, a luta de classe, rejeita a organização dos trabalhadores e acaba assumindo um discurso nacional muito forte de que a nação deve se fortalecer independente da luta de classes, mas então com a manutenção desse capitalismo e esmagando minorias. É isso que a gente está falando de extrema-direita. É isso, para a gente poder dar exemplos, é isso que a gente tem falado recentemente com a AfD, por exemplo, na Alemanha, com o discurso lá da Alemanha, da extrema-direita da Alemanha, que tem crescido, está disputando as eleições agora legislativas, certamente não vai ganhar, mas tem se fortalecido. Na Itália a gente teve isso, a gente teve também a força também na França com a Marine Le Pen, que é um discurso anti-minorias, que não quer aceitar, por exemplo, refugiados, que quer retirar, por exemplo, a França, fala que quer tirar a França da União Europeia, de fortalecer o poder francês, certo? Então, por exemplo, a gente está falando, se a gente chega nos Estados Unidos, o exemplo mais claro para a gente, o Donald Trump, acabando com os direitos das minorias, certo? Definiu, por exemplo, nos Estados Unidos, lá quando ele fala assim, não existem pessoas transgênero nos Estados Unidos, que são uma minoria, e ele está acabando, está perseguindo os imigrantes, tá, em condição irregular, mas não é só perseguindo, não é assim, não está tentando regularizar a situação ou definir, por exemplo, uma deportação mais baseada, principalmente pautada em questões de direitos humanos. Os imigrantes em situação irregular lá são chamados por ele de imigrantes ilegais, são algemados, são espancados no avião, a gente tem visto registros disso pelo próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então é uma política anti-minorias. Então é tudo isso que a gente está falando da extrema-direita. Professor, mas e a direita, para poder fazer a diferenciação? A direita,
ela também pode retirar questões sociais, mas ela navega num campo democrático-liberal. A direita ela vai navegar dentro de um campo mais democrático-liberal, no sentido, vamos dar um exemplo aqui de Fernando Henrique Cardoso, que para a extrema-direita eles vão chamar o Fernando Henrique Cardoso de comunista, e não é. É um governo de direita. A gente teve aqui com o neoliberalismo sendo estabelecido no Brasil, se fixando. Não foi ele que trouxe, mas foi ele que fixou, estabeleceu, consolidou essa palavra com a privatização de mais de 100 empresas. Então como é que você vai chamar um cara desse de comunista? E ele, mas tinha programas sociais no governo do FHC, tinha, bem menores do que a gente viu, por exemplo, no governo Lula, mas tinha programas sociais. Mas teve muita privatização, teve programa de demissão em massa, demissão voluntária. Então, um governo da direita ligado aos interesses da burguesia internacional e nacional, certo? Da burguesia internacional e nacional, que, de certa forma, também persegue minorias ou retira direitos de minorias, quando você está falando principalmente de classe trabalhadora, mas não tem um discurso inflado como a gente fala da extrema-direita e tão direto quando a gente fala da extrema-direita. Compreenderam? Beleza. Então, a gente entendendo isso, a gente chega... Por que a gente vai definir? Entende-se. O que se entende por esquerda radical? Aí que tá. Aqui é um ponto importante. A gente está falando de uma esquerda que é anticapitalista, ou também a gente chama de esquerda revolucionária. Professor, por que não falar extrema esquerda? A própria esquerda radical adotou ser chamada de esquerda radical por entender que o radicalismo é necessário para transformar a sociedade. Não é só uma questão de estar dentro de um lado do espectro político, mais à esquerda, não é só estar mais à esquerda. Ela entende que é preciso radicalizar para mudar a realidade. O que ele se entende por radicalizar? A gente está falando de luta de classes. Não ficar só atuando numa esfera constitucional que, na verdade, só mantém o status quo daquele sistema. Ela entende que é preciso fazer além, que é preciso se organizar em núcleos, é preciso organizar a classe trabalhadora, movimentos sociais, para poder mudar a realidade. Então a gente está falando de uma esquerda que não é reformista. Então ela entende que é preciso radicalizar. Mas eu quero continuar chamando de extrema esquerda. Não tem importância. Eu, por exemplo, cresci falando em extrema esquerda. Hoje a gente fala em esquerda radical por esse entendimento que a própria esquerda compreende que é preciso radicalizar para transformar a sociedade. Então é uma questão prática. O radicalismo vem da questão prática. E ela, então, é anticapitalista ou revolucionária. O que significa? É uma esquerda que não vai ficar dentro, que não luta pela manutenção do capitalismo. Ela luta pela superação do capitalismo e a transformação em um novo modo de produção. E essa esquerda radical, ela é ampla, ela não é uma só. Então, a gente já pode falar de leninistas, marxistas, anarquistas também, cada uma com seu modo de pensar e de agir, mas todas elas entendem que é preciso superar o capitalismo. E aí que tá, é um ponto importante, superar esse capitalismo através da luta de classes. E não por reformas sociais. Porque, olha, é um negócio que eu falo há muitos anos, assim, eu quero trazer isso para vocês. Quando você está falando de revolução, essa esquerda revolucionária, você está falando de fazer uma revolução. E o que é uma revolução? É uma transformação. Você inicia de novo. Você transforma aquela sociedade. O reformar é pegar o que já existe e dar um acabamento diferenciado naquilo. Então, quando você está falando de uma esquerda reformista ou uma esquerda que não é revolucionária, ela não busca a superação do capitalismo. A gente está falando de uma esquerda social-democrata, por exemplo, que mantém, só que através de programas sociais, através de reformas políticas. O governo mais à esquerda que a gente teve, e não chegou a ser revolucionário, passou bem longe disso, foi o governo de João Goulart.
de 1961 a 64, mais especificamente de 63 a 64, que é quando você tem um plebiscito lá. Porque ele propôs reformas de base, entre elas a reforma agrária, que é algo contido já naquela Constituição, contido na nossa Constituição atual, mas uma reforma agrária que seria um passo a mais, com influência, inclusive, dos movimentos camponeses e operários, as ligas camponesas, um passo a mais para a classe trabalhadora, mas não romperia com o capital. Não romperia. Ele tentava valorizar mais o capital nacional. Queria substituir, por exemplo, as importações pelo capital nacional, mas sem romper com o capitalismo, mas fazendo reformas. A gente foi o governo mais à esquerda que a gente teve, certamente. Professor, então você está querendo dizer que governo Lula, governo Dilma não são esquerda radical? Não são, nunca foram. Vocês viram, por exemplo, o governo Lula romper com o capital? Vocês viram, por exemplo, o governo Lula levar o Brasil ao socialismo? A gente não vive no socialismo. E quando a gente está falando do socialismo, se levasse ao socialismo, se tivesse rompido com o capital, os meios de produção... O que são os meios? Quando a gente fala em propriedade privada, dos meios de produção no socialismo, a gente não está falando, como eu falei para você, eu não estou falando do meu computador que está aqui à minha volta, isso é meu. A gente está falando de uma indústria forte naquele país, central naquele país, que no capitalismo liberal está nas mãos de quem? Está nas mãos de quem a tem. Uma burguesia industrial, o dono dessa indústria, é o patrão, é o burguês, esse é o burguês, tá? Esse é o capitalista. Por exemplo, no socialismo você já não teria isso. No socialismo, essa indústria, essa empresa, esse meio de produção, que é isso que a gente fala de propriedade privada dos meios de produção, ele estaria o quê? Ele estaria nas mãos da classe trabalhadora, nessa concepção, com intermediação do Estado, mas nas mãos da classe trabalhadora. Aí cada experiência socialista tem uma forma, tá? Também não é um negócio absoluto. Você vê isso no Brasil? Você não vê isso no Brasil. Você viu em algum momento isso no Brasil? Você não viu em algum momento isso no Brasil. A gente não tem os meios de produção nas mãos da classe trabalhadora. Então, como é que você vai falar que governo Lula e governo Dilma são esquerda radical? Você pode chamar de esquerda, não está errado você chamar de esquerda. Alguns momentos você vai falar centro-esquerda, você pode chamar também, a gente não vai entrar nesse debate aqui. Mas falar em esquerda radical, não, porque a esquerda radical busca a superação do capitalismo por meio da luta de classes, e não um processo de reforma constitucional. Compreenderam? Ah, mas professor, a esquerda radical pode ter representantes, por exemplo, como é que você explica isso? Que eu acho que é um ponto importante. A esquerda radical pode ter, por exemplo, membros ou pessoas atuando no poder legislativo? Pode. Quando a gente está falando dessa esquerda radical, ela pode. Ah, por quê? Não é incoerente? Não. Por quê? Porque esse é o sistema que existe. Mas é importante, a esquerda radical, ela entende que é importante ocupar vários espaços, talvez não todos, mas vários espaços, para poder fazer um debate. Então é como se ela entrasse dentro de um sistema para poder transformar a partir dali, levando ideias e apoiando movimentos que vêm de fora desse sistema. Compreenderam? Então esse é um ponto. Então tá aí para vocês o vídeo. Eu quero que vocês deixem aqui contribuições, sugestões também. Eu sei que vai vir gente aqui falando, professor comunista, professor que não sei das quantas, que eu estou explicando os conceitos para vocês, mas vai ter gente, eu não ligo. Ofensas, logicamente, que não serão respondidas ou serão bloqueadas, mas debates, contribuições, críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui. Isso aqui vai ajudar. Vai ajudar, inclusive, quando a gente for falar de outros conteúdos aqui, né? Então, acho que ajuda bastante. Beijo, gente!